No vídeo de hoje eu vou te abrir exatamente o processo que os grandes players do mercado fazem e fizeram para estruturar sua área comercial do zero. Posso te falar isso com muita propriedade porque boa parte disso eu participei diretamente. Se você quer tirar o seu time comercial do papel, presta atenção que esse vídeo é para você. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Neto Simões, fundador do Vendas Pro, te ajuda a vender mais e melhor todos os dias. Vamos lá, é o seguinte, esses players grandes do mercado digital, esses grandes infoprodutores, ou eu participei diretamente da montagem do time através das nossas consultorias, ou indiretamente mentorando o head comercial deles, desde o Ícaro de Carvalho, Leandro Ladeira, Priscila Zilo, Pedro Sobral, Wendel Carvalho, Gabi Modesto, Caion. Então a gente colaborou diretamente com a estruturação e com o crescimento de área comercial no mercado de infoprodutos nos últimos anos. E o que eu vou trazer aqui para você, eu vou desenhar um framework que faz com que você consiga ganhar tempo na estruturação da sua área comercial. Ah, Neto, mas eu não sou do mercado de infoprodutos. Não tem problema, vai te servir do mesmo jeito, desde que você queira estabelecer uma estrutura de área comercial na tua empresa. Vamos lá, vamos direto aqui para o que interessa no nosso quadro aqui, que a primeira definição que você tem que ter é que você tem dois tipos de vendas. Você tem o time que é o outbound e você tem o time que é inbound. Essa é a primeira definição que você tem que ter na tua empresa. E por que você não pode misturar, né, outbound com inbound? Porque são perfis de vendedores, perfis de liderança, estruturas, processos totalmente diferentes. Nossa, Neto, o que é o outbound? O que é o inbound? Outbound é quando você vai prospectar ativamente clientes. Inbound é quando o seu marketing vai gerar oportunidades para o seu time comercial atuar. Eu não posso ter processos ou estratégias de ativação na minha operação inbound? Não quer dizer isso. Você pode fazer social selling, por exemplo, onde você ativa a base. O que eu estou dizendo é, de um lado, eu tenho a demanda sendo gerada 100% pelo comercial, que é o outbound. Então, marketing não gera demanda aqui, certo? Do outro, eu tenho um trabalho integrado entre marketing e comercial. Essa é a primeira definição. 2026 para frente já passou do momento de você usar o mercado digital, as estratégias de geração de demanda para o seu negócio. Aqui a gente também tem uma outra ramificação. Qual que é a ramificação, Neto, que você precisa definir isso urgente para conseguir estruturar sua área comercial? A sua regra de passagem de bastão de MQL para SQL. Opa, que é estratégico. Segura aí, hein? Vamos lá, que isso daqui é o que dá mais confusão nessas estruturações. MQL é Market Qualified Lead. SQL é Sales Qualified Lead, ou seja, estamos falando de lead qualificado para marketing e lead qualificado para vendas. Quando a gente vai para o cenário de B2B, de estruturação de processo comercial com ciclo de vendas mais longo, um pipeline com várias etapas, essa passagem de bastão de MQL para SQL, ela é muito natural, porque vamos lá, vamos pensar num funil, aí você tem aqui o lead, esse é o lead, aí você tem o segundo funil, que é o MQL, e você tem o último funil, que é o SQL. Quando você vai para o mercado tradicional, essa passagem de bastão aqui do MQL para SQL é feito por uma pessoinha chamada SDR, ou seja, para vendedor, Sales Development Representative. Esse é o nome, né? Essa é a abreviatura desse cara que é pré-vendedor. O que o pré-vendedor faz? O seu marketing começou a gerar conteúdo lá, isca digital, começou a blog, conteúdo na internet, tudo, vídeo no YouTube, artigos, fez tudo. Aí esse cara, ele pode virar um MQL. Quando que ele vira um MQL? Quando ele responde uma pesquisa, e aí você sabe que dentro da sua base de compradores ou da base que você comunica, você tem lá, sei lá, mulheres de 25 a 35 anos, casado, com filhos, que ganham entre 3 e 10 mil reais, etc. Vamos supor que essa é a sua tese de ICP, ou seja, perfil de cliente ideal. Quando ela responde essa pesquisa e você dá check nessas informações, virou MQL. E quando ela vira um SQL? No mercado tradicional, esse lead que virou MQL receberia um contato do SDR, o SDR faria o spin com ele e falaria, cara, você tá a fim de resolver esse problema aí? Transição de carreira, de estruturação disso? Eu não sei qual que é o produto que você vende. A pessoa fala, pô, parece uma oportunidade sim e tal, tô a fim de saber mais. Essa levantada de mão, eu tô a fim de ver uma oferta, é o que geralmente faz, tá um lead qualificado para vendas aqui, né? Pô, Neto, mas se a pessoa já passou por todo o critério aqui do MQL, tá dentro do ICP, etc, já não pode ir para a área comercial? Pode, tanto é que SDR é um funcionário da área comercial. A gente só não coloca ele para falar com o closer. Por quê? Porque por mais que ele tenha todos os predicados e você fale, pô, esse cara tem o perfil de comprador, a gente não sabe se ele está
tá aberto a receber uma oferta, se ele vai ter uma levantada de mão. E aí o closer, ele tem uma hora muito mais cara, ele é muito mais estratégico para ele estar falando com o lead que ainda não tá no momento de compra ou no momento de consideração de compra. Ele não precisa estar pronto para comprar, tá? Às vezes as pessoas interpretam isso mal, falando assim, closer só vai falar quem tá com o cartão pronto para pagar? Não, não é isso. O closer vai lidar com várias objeções, vai lidar com vários desafios, mas a pessoa pelo menos tem que ter um nível de consciência que existe uma oferta neste processo. Ok? Ela não pode estar totalmente avoada do que está acontecendo. Beleza? Quando a gente traz isso para o mercado digital, ou seja, o mercado de infoprodutores, de lançamento, etc., a gente tem um problema, porque essa figura do SDR, ele para de perder um pouco o sentido, exceto se é um funil de venda de high ticket. Vai vender mentoria, consultoria, programa de aceleração. Mas se eu estou falando de lançamento de infoprodutores, um produto ali que é o seu back-end, né? Que é ali na faixa de R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$2.500, essa figura de SDR não faz muito sentido, ainda mais num lançamento, que às vezes você dá uma porrada, chega um monte de lead, cara, e o seu comercial fica sobrecarregado. O SDR é complicado colocar essa posição aqui. Mas a gente precisa que o comercial, que o seu closer continue falando predominantemente com SQL. E aí é onde entra uma estruturação aqui bem importante, que é o próximo passo depois que você definiu essas regras de MQL e SQL. E uma das recomendações que eu te dou fortemente para caracterizar um SQL é que ele passe por um pop-up pré-checkout e de preferência que nesse pop-up você dê uma pré-qualificação nele. Por que que o pop-up pré-checkout no contexto de lançamento ele é um bom indicador de um SQL? Porque o pop-up geralmente é compre agora, reserve agora, entre na turma. Então, o call to action do pop-up, ele é uma levantada de mão. Se você for ver, a pessoa deixar os dados dela ir para checkout, neste contexto, você pode considerar como uma levantada de mão. Então, por que eu não vou considerar um SQL? Ah, mas a renda dele é mais baixa. Tudo bem, é função nossa ali do comercial, conseguir formas de pagamento que viabilize, convencer do que é importante esse investimento, ele talvez ali fazer um esforço maior. Ah, Neto, mas ele não conhece tanto o expert. Pô, mas ele caiu na página desse expert, tinha uma oferta lá, ele preencheu o pop-up, o call to action era quero me inscrever, quero fazer parte, quero comprar. Eu sei que não é a melhor regra, eu sei que o ideal é que a gente tivesse muita estrutura de BI para entender toda a jornada dele, etc. Mas geralmente não é isso que acontece nas operações. Então, de forma resumida aqui, o primeiro passo aqui é você determinar qual que é a sua operação, se ela é inbound, se você está no mercado digital, ela é predominantemente inbound. Você reunir os seus líderes de marketing e venda, se você não tiver, você mesmo fazer essa atribuição do que é MQL e SQL. Então, vou dar um exemplo. O cara que se cadastrou aqui gratuitamente do seu lançamento, se é um lançamento gratuito, ele é MQL. Agora, um cara que comprou o seu lançamento pago, pagou ali R$27, R$37, R$47, ele é um SQL, porque ele comprou, então ele tá a fim de resolver. Isso é uma levantada de mão. O cara que baixou sua isca digital, tá aqui. O cara que se inscreveu para sua live, tá aqui. O cara que assistiu seus 3 CPLs e não foi pro seu pop-up, tá aqui. Ele respondeu pesquisa, mas ele não fez a levantada de mão. Eu posso abordar ele? Pode. Quando? Depois que eu abordei corretamente todos esses caras aqui, ó. Fiz follow-up, fiz cadência, calma que eu já vou chegar lá. Depois que eu acabei essa lista de SQL, aí eu posso vir para o cara que participou dos 3 CPLs e não levantou a mão. Sei que ficou confuso, ainda mais que as minhas habilidades de desenhista não são as melhores possíveis, mas eu quero que você entenda isso daqui. Maravilha, Neto. Agora eu sei que eu preciso focar o meu comercial no SQL. É isso? Muito bem, você aprendeu direitinho. E como que eu faço para fazer um bom trabalho no SQL? Primeira coisa é a regrinha da Golden Hour. O que é a Golden Hour, né? Vamos lá. O cara passou pelo seu pop-up, certo? Aqui, ó, principalmente em lançamento. Em 10 minutos, eu preciso fazer o primeiro touch com ele. Automatizado, vai lá, bate, não comprou no seu gateway de pagamento, tem que falar com ele, o seu comercial tem que entrar. 10 minutos tem que entrar. Por quê? Porque depois de 60 minutos que o cara fez isso, sua chance de falar com esse cara cai menos de 80%. É um impacto muito grande para você não ter essa estrutura. Então, essa é onde tá o maior dinheiro aqui, a sua principal conversão. Beleza, não consegui falar com ele, aí eu preciso entrar com a cadência. Então, ele tem que estar com uma cadência aqui, que tá cada vez mais difícil fazer a cadência, porque se você opera na API oficial do WhatsApp, a Meta tá restringindo muito a entrega dos templates, né? Qual que é a cadência que a gente recomenda? Depois de 4 horas, o segundo touch. Depois de 8 horas,
o terceiro, depois de 12 horas, o quarto e 24 horas você finaliza essa cadência, né? Aí aqui você tem que caprichar na cópia. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque é tema para outro vídeo, mas tem que caprichar na cópia para você não sofrer bloqueio. São copies muito mais softs, copies que tem como objetivo que o cara te responda e não que ele compre. É bem importante que quem faça essas copies seja o seu head comercial, seu vendedor, porque o marketing, o seu copywriter, ele tende a achar que essas copies são para vender. Não é para vender, é para abrir a sessão, é para o cara querer conversar no WhatsApp. Beleza, Neto, fiz a cadência, quem mais que eu posso fazer para estruturar minha área comercial? Vamos lá, você tem que colocar um processo para o seu time usar muita ligação. Então, ligação é game changer. Você aumenta aqui pelo menos 4 a 5 vezes mais a sua conversão quando leva para ligação. Eu sei, é desafiador, pouca gente quer ir para ligação, eu sei disso. A gente tem esse desafio aqui na nossa operação, mas quem atende, a chance de comprar é muito maior, então não faz sentido você abrir mão da ligação. Porém, qual que é um erro que eu vejo muito no mercado? As pessoas até falam, pô, legal, Neto, meu time vai para ligação sim. Só que quando você vai ver, eles entregam para cada vendedor 50, 100 contatos por dia. Esquece, com essa volumetria o seu vendedor não vai ligar. Ele não vai ligar primeiro que ele não vai conseguir se organizar. Segundo que ele não vai ter tempo para falar com as pessoas, com tudo isso para retornar. E terceiro, que você vai ter aqui o que eu chamo de efeito open bar. O que é efeito open bar? Seu vendedor tem tanto lead que ele escolhe só as bolas fáceis para ir. É humano, é ser humano, poupar energia, isso é natural do ser humano. Não é que seu vendedor tá te sacaneando, não é querer filha da mãe, etc. Eu não poderia falar isso, a maior formação, a maior escola de closer digital é a nossa, eu não poderia falar isso dos nossos alunos. Estou falando que é natural do ser humano buscar poupar energia. Aí se eu tenho 50 leads chegando no meu pipeline, no meu CRM, 100 leads, 150, 200, é lógico que eu só vou naqueles que estão pedindo link. Aí você perde conversão, porque ele não insiste ou ele não tenta reverter a objeção daqueles mais indecisos. Então, Neto, qual que é o formato ideal? Não entregue mais de 20 SQLs. Aqui, ó, lembra do SQL para cada vendedor por dia. Não entregue, limite até no máximo 20, que aqui ele vai conseguir fazer a cadência, aqui ele vai conseguir fazer a ligação, aqui ele vai conseguir ter um nível de atenção, follow-up, etc. Mais que isso já começa a comprometer. Beleza, falei de estratégico, tático, aqui é um pouco de tático, operacional. Vamos lá, operacional. Ritos e rotinas. Se você quer ter uma área comercial realmente que impacta o seu negócio, que muda o ponteiro dele, que traz incremento de receita, que te cria vantagem competitiva, cria previsibilidade, você precisa ter ritos e rotinas. Você precisa ter um líder aí dessa operação, não é você player. Não sei se você que está me assistindo aqui é expert, ou é coprodutor, ou é sócio. Não é você que vai tocar essa área comercial, cara. Sinto lhe informar, mas não é. Você pode tocar como um head ali que as pessoas prestam conta para você, tudo bem. Mas o dia a dia do tático operacional, você não vai conseguir tocar. Por quê? Eu gosto de dar o meu exemplo. Eu tenho o Vendas Pro, que é a minha empresa. Até dezembro de 2024, eu fui head comercial no mercado. Trabalhei com o Flávio, trabalhei com o Ícaro. E quando agora no Vendas Pro, eu não sou o meu head comercial. Você com tanta experiência, por que você não é teu head comercial? Porque não tem como. Tem que cuidar de vários outros setores da empresa que não faz com que eu consiga me dedicar corretamente à posição de head comercial. Então eu contratei um head comercial, porque tem que analisar call, tem que acompanhar o CRM, tem que fazer o one-on-one com os vendedores, tem que tocar as dailies, tem que tocar as simulações de vendas que a gente chama de sparring aqui, tem que estar próximo. Se você não tem isso, o seu vendedor ele vai sair da tua operação, você não vai conseguir reter talentos, você vai atrair talentos, talvez você fazendo um bom modelo de remuneração, você atrai a pessoa, mas ela não fica. Depois de 3, 4 meses ela sai. Por quê? Porque ela não tem esses ritos e rotinas. Então rito e rotina é muito importante. E para finalizar, PDI e plano de carreira, né, é muito importante para essa retenção. Se você só pagar bem, preciso falar que você não tem um diferencial competitivo na tua área comercial, porque a pessoa ela vai se acostumar ao salário dela, deixa de ser um diferencial, né? Mas eu tenho comissões muito agressivas. Não é isso que vai reter talentos. Isso ajuda, mas só isso não é suficiente. Ela precisa ter o sentimento de progresso. Ela precisa ter o sentimento que ela está sendo desenvolvida, que ela está sendo desafiada. É isso que vai fazer com que você retenha talentos. Então, de forma muito macro, qual que é o framework que a gente utiliza? Que a gente já ajudou esses grandes players a estruturarem suas áreas comerciais, né? Primeiro é uma definição estratégica. Se eu vou para outbound e inbound, no mercado digital faz sentido muito mais inbound. Dentro do inbound eu alio o marketing, vou fazer um alinhamento do meu head de marketing, head comercial do QMQL e o QSQL, para eu ser justo na performance aqui do time comercial.
ok? Priorizo os SQL, só vou falar com o MQL depois que eu fiz o processo correto com o SQL. Coloco o pop-up para ajudar nesse SQL. Valorizo a minha Golden Hour, ou seja, eu preciso falar o quanto antes com esse cara que ele não comprou. Faço minha cadência, depois eu tento fomentar a ligação dentro do meu time. Perpétuo sem ligação, você tá lascado. Se o seu time comercial é no perpétuo, se você não é um time comercial só de lançamento, é de perpétuo e não faz ligação, você vai vender metade do que você poderia vender. Dimensiona bem para não dar efeito open bar. Rito, rotina e plano de carreira e PDI para você reter os bons talentos. Então, de forma macro, mas assim, com muita informação valiosa, tá? Esse vídeo aqui vale um like sim, porque eu dei para vocês aqui o passo a passo para você estruturar sua área comercial, mesmo você não sendo infoprodutor, certo? Se você gostou e quer saber mais sobre vendas, eu tenho uma newsletter que é gratuita toda semana. Eu mando no teu e-mail. Lá tem os meus desabafos, meus insights, minhas provocações, os meus aprendizados e o link tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.